Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje comentar um pouco de One Piece, que é minha obra favorita, comentar dos episódios recentes e também um pouquinho do mangá. Tô até com uma colinha aqui, né, porque eu trouxe uns pontos pra gente ir conversando. Esse vídeo é pra ser mais nesse estilo conversa mesmo. Então, bora lá. A obra de Eiichiro Oda, que faz mais de 20 anos, se encontra atualmente no arco de Egghead, que é o arco que apresenta o cientista Vegapunk, né? E nosso arco começa com os chapéus de palha, né, se separando. O Luffy resgata a Bonnie, aí fica Luffy, Jinbei, Bonnie e Chopper formando uma equipe e o resto dos chapéus de palha formando outra equipe. Eles encontram o Vegapunk ao longo dos episódios. E um fato interessante que já queria comentar com vocês é que um dos Vegapunks atual, né, que é o Shaka, comenta com os chapéus de palha sobre a tecnologia do reino de 900 anos atrás, né, que dá para entender que é o reino antigo. E o Shaka comenta de uma fonte de energia do passado, né, que é daquele robô gigante que o Luffy encontra, que desafia até o senso comum de hoje. Então eu fico me questionando, será que essa energia, né, que eles criaram outras tecnologias, como o Vega Force One, que é aquele robô que resgata os chapéus de palha, resgata, né, entre aspas, enfim, no início do arco, mas o Vegapunk ele não consegue recriar essa fonte de energia que tem no robô. Aí eu fico me questionando, será que essa fonte de energia tem a ver com aquela arma lá que extinguiu Lulusia, né? Nos episódios atrás mostra In usando essa, o que dá a entender, uma arma, né, na ilha. E eu fico me perguntando, será que essa energia tem a ver com essa arma? E mais pra frente no mangá eles comentam outras coisas sobre, e eu vou falar um pouco mais pra frente. Atualmente nos episódios a gente tem a luta do Luffy contra o Lucy, que ele usa o Gear 5, que particularmente é uma luta que ficou muito boa no anime, né? O Gear 5 eu gosto mais dele no anime, porque ele tem alguns aspectos visuais que funcionam mais para animação mesmo, né? Esse detalhe quando ele, tipo, aparece na frente do Lucy, assim, com um olhão vermelho, assim, dá até uma imponência a mais que é um pouco diferente do mangá, que o mangá é muito mais cômico, né? Toda vez que ele usa o G5, tem essa veia mais cômica. Então, no anime eles abordam outras vertentes do Gear 5 que eu acho muito mais interessante. O Vegapunk comenta também sobre as Akuma no Mi surgir meio que, né, uma teoria dele, que elas surgiram do desejo das pessoas e que elas meio que são inimigas naturais do mar. Aí eu fico pensando se isso deve também ter algum link com o Século Perdido, porque a gente de fato não sabe como surgiu, né, todas as frutas. E tem já essas menções também, ligando com o Nika, dele ser, tipo, um guerreiro da libertação e o pessoal conhecer isso, tipo, de antes. O próprio Jinbei, Zunisha comenta isso sobre, né, esse guerreiro da libertação que deve ter, querendo ou não, um paralelo com a origem dos frutos, creio eu. Mas a partir de agora a gente vai comentar mais coisas sobre o mangá. No mangá é mencionado que o Vegapunk, que criou a Mother Flame, que é a arma que Ime usa, e os revolucionários ficam se questionando se é uma arma ancestral, se tem alguma ligação com Uranus, porque é a única que não foi revelada, e a gente sabe que Pluton é um navio de guerra e Poseidon é a Shirahoshi. Mais pra frente, Im comenta sobre querer a Vivi, então será que isso tem alguma ligação sobre ela ser uma D, né? Porque depois o Cobra revela isso pro Sabo. E tem a Nefertari Lily, que é a antiga rainha do reino de Alabasta, que liberou os poneglyphs, e ela meio que foi meio a culpada por rolar isso, né, gente? O Im questiona se ela foi mesmo a culpada ou fez isso propositalmente, então a gente não sabe. Im comenta que os D atuais são cascas vazias daqueles que se opuseram a ele no passado e que nem sabe o significado do próprio nome, né? Aí tem todo esse diálogo de Im falando sobre a rainha Lily, que ela liberou os poneglyphs, e quem foi o remetente da carta que enviou para a rainha Lily. Será que foi o próprio Im? Porque, né, o Cobra questiona porque ela nunca chegou em Alabasta, e já que os Nefertari, eles não viveram junto com os dragões celestiais, né? Só que rolou esse desaparecimento da rainha Lily, que também é uma D, então será que antes os D meio que estavam junto com as famílias fundadoras, mas aconteceu alguma coisa envolvendo o Ime e tantos Gorosei, que desapareceu a Rainha Lily e ela liberou os poneglyphs para os próximos D do futuro saber, tipo,
o motivo dele, saber sobre Laugh Tale, saber sobre o Século Perdido, porque até então os Road Poneglyphs, né, os 4 principais, se encontra Laugh Tale. O resto você sabe mais sobre a história. Então, tipo, será que Laugh Tale tem, com certeza deve ter mais pra frente essa ligação com os D, mas tem isso dos Nefertari, querendo ou não, ser uma das famílias fundadoras, e a gente descobre que os Nefertari são Dis, só que o que aconteceu nesse meio tempo para eles serem, tipo, para ela sumir, né? Rolar esse sumiço da Rainha Lily. Aí nesse meio tempo no mangá rola que a Vivi é capturada pelo Diablo da CP0. É impressionante como a CP0 contratou todo mundo de novo. O governo mundial tem um problema em escalação de funcionário. O Apple socorre a Vivi, aí a gente tem todo o plano do Vegapunk de fugir de Egghead. A gente já tem, se eu não me engano, no 1073, o Saturno aparecendo, a primeira aparição do Saturno, antes dele chegar em Egghead. A gente tem o Kizaru chegando na ilha, ele lutando contra geral assim, né? Tem várias lutas do Kizaru. Tem o Luffy Gear 5 contra o Kizaru, que aí tem o primeiro vislumbre daquele robô do início que eu mencionei, acordando que será o que vai acontecer, que a gente não sabe, mas ele tem esse primeiro vislumbre dele acordando assim que o Nika, né? Assim que o Luffy Gear 5, né? Enfrentando Kizaru, faz esse robô ter, tipo, tem uma reação, assim, né? Meio que ele começa a acordar, ele não chega a acordar em si. Nessa treta toda de Egghead, a gente tem o Saturno indo para a ilha, aí rola o flashback do Kuma, rola Bonnie versus o Saturno, que a gente descobre que a Bonnie, ela meio que não comeu a fruta, mas sim recebeu os poderes desde quando era bebê, através de um extrato da fruta. Aí eu fico me perguntando se isso já aconteceu com outras pessoas, tipo, outras pessoas do governo mundial, ou até mesmo os próprios Goroseis, porque assim mais pra frente a gente descobre que os Goroseis, eles são esses bichos místicos, porque quando revelam eles, não tem o nome tipo fruta do leopardo, fruta do gato, modelo leopardo, fruta tal coisa, tal modelo. Só tem uns nomes de yokai, né? Tipo, o Saturno ele tem um nome, o Mars é o Itsumade, se eu não me engano, que é um pássaro gigante. O Nazujuro, que é o da espada, que por sinal é um dos melhores visuais que tem desses aí. O Oda estava muito inspirado quando fez esse visual. O Nazujuro ele é o Bakutsu, se eu não me engano, mas ele é um cavalo esqueleto muito foda. Aí tem essa revelação da Bonnie ter poderes através do extrato, meio que da fruta. Após isso, acontece muito mais coisa. Do Teach também aparecendo em Egghead, da Catarina Devon mencionando que o Teach é especial, mas isso sempre rolou ao longo do mangá. O que vocês acham que tipo rola com o Teach? Porque ela fala que ele é especial, tem outras menções falando que o corpo dele não é um corpo comum. Desde Skype, que rola a primeira aparição do Teach, lá em Jaya, se eu não me engano, tem essas menções do Teach ser diferente, né? Então, rola isso da Catarina revelar que o Teach é especial. Será que ele é da raça do Kuma ou eu estou viajando? Vocês acham que é de outra raça? E eles mencionam do Teach querer conquistar o mundo, o que linka também lá nesse mesmo arco, que quando o Teach captura o Kobe, ele quer que o governo mundial reconheça a ilha dele, né, a Ilha dos Piratas, como uma ilha oficial, né, para ele ser meio que rei, para o Barba Negra ser rei. E a gente tem esse comentário da Catarina e do Van Augen falando que eles querem o mundo. E a gente tem essas referências do Teach com o Shebek, né? E o Shebek foi conhecido como rei do mundo antes. E a gente tem essas referências entre um e outro. Então será que o Teach vai querer o mundo assim? Tipo, ele vai conseguir o One Piece de algum jeito e depois conquistar o mundo? Como que vocês acham que vai desenrolar esse plot do Teach? E após ter todas essas revelações dos Goroseis, né, das 5 estrelas anciãs, no capítulo 1101, né, que é o último capítulo que foi lançado, até quando eu tô gravando esse vídeo, porque o One Piece entrou numa pausa de 3 semanas, a gente tem o robô acordando, aquele mesmo robô que eu citei lá no início, e pedindo pra Joy Boy perdoar ele. Então a gente tem esse lance, e o que ocorre assim, né, na minha visão? Que todas as coisas que envolvem Joy Boy
meio que tem isso de tipo, Joy Boy me perdoa do robô, que foi citado agora. Tem a promessa de Joy Boy pra antiga princesa sereia, né? De levar a Ilha dos Homens Peixe pra superfície, que também não conseguiu. Tem o crime de Zunisha, que carrega Zou nas costas. Então, meio que rola aí no século passado que Joy Boy falhou, ou os amigos dele falhou, tipo, é um mistério aí que tá bem interessante. O que o Vegapunk vai revelar pro mundo, né, que tá nessa contagem, enquanto os Goroseis apareceram na ilha para impedir isso, a gente não sabe. E o que vai ser o incidente de Egghead, porque o narrador, né, narrador de One Piece, fala que aconteceu um incidente nessa ilha. Então, a gente tem todo culminando para esse incidente assim que os Chapéus de Palha conseguirem fugir, né? Mas que raios vai acontecer? Eles vão conseguir, tipo, fazer um Buster Call? Vai, tipo, apagar a ilha da existência? A gente não sabe. Então, e tá cada vez mais caminhando para esse final do que vai rolar, né? Que a gente tem essa revelação mais pra frente, só que rola um incidente em Egghead, mas a gente não sabe o que é. E tem todos esses pontos da trama, né? Dos piratas do Barba Negra, dos Gorosei e até mesmo desse robô gigante despertando e comentando sobre Joy Boy. Então é isso, esses foram os comentários sobre, né, as coisas que tá acontecendo em One Piece até recentemente, que pra mim tá sendo um arco muito bom, e tá passando a mesma sensação de Sabaody, sabe? Essa sensação de perigo, que você não sabe se as coisas vai ocorrer bem. Então esse arco pra mim tá sendo um arco muito bom desde o início, porque é um arco que intercala com outros acontecimentos do mundo. A gente tem luta do Shanks, a gente tem luta do Garp, a gente tem essas coisas do governo mundial acontecendo, tem revolucionários também. É um arco bem complexo, é um arco que está sendo bem dinâmico. Às vezes o One Piece tem mania de dar uma enrolada, mas na minha opinião está sendo um arco legal. Já está preparando assim meio caminho para Elbaf, com o aparecimento dos gigantes. Então é um arco que está muito bom. Quais são as teorias de vocês sobre esse arco? Então esse vídeo é para ser mais nesse sentido assim de conversa. Deixa um comentário, gostou de eu trazendo mais One Piece aqui? Então dá a sua sugestão aí de quais outras obras pode ser abordada, deixa um like, se inscrevam e fui!